1 Coríntios 3. No capítulo de hoje, Paulo alerta a igreja de Corinto sobre a divisão e sobre como essa divisão e essas discussões infundadas não iam levar eles lugar algum. Pelo contrário, não iam fazer, estavam impedindo deles crescer. E quais são essas coisas, né? Paulo começa falando para eles como eles são imaturos espiritualmente e como ele tem que tratar eles como criança, dando leite ainda, porque eles ainda não estavam preparados ou prontos para o alimento sólido. Ele fala que as discussões que eles estavam fazendo, né, sobre eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, isso não ia levar a lugar nenhum, sendo que a base fundamentada deles não deveriam estar em homens em si, em Cristo, né? Então ele fala, né, sobre a sabedoria, sobre como eles estavam buscando tanta sabedoria terrena e isso não ia levar a lugar nenhum. Isso estavam impedindo ele, né, essas coisas estavam impedindo eles de alcançar um patamar a mais espiritualmente. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode deixar que coisas bobas, coisas pequenas, nos impeça de crescer, né? Porque, pelo contrário, o crescimento físico, ele chega até um ponto. Agora, o crescimento espiritual, você sempre pode estar crescendo. Não existe um limite para crescer espiritualmente. Você sempre pode estar crescendo. Então, quanto mais a gente busca, mais a intimidade a gente busca com Deus, quanto mais a gente estar na presença do Senhor, mais espiritualmente nós crescemos. E é isso que Paulo está falando aqui para eles. Vocês têm que parar com essas discussões, vocês têm que parar com essas preocupações, vocês têm que parar de agir pela carne. Vocês têm que fazer com que vocês sejam cheios do Espírito Santo, vocês têm que buscar a sabedoria vinda do céu e não aqui terrena, porque a sabedoria humana não consegue compreender as coisas que vêm de Deus. Então vocês precisam crescer espiritualmente. Então que a gente possa realmente pegar esse alerta que Paulo estava falando aqui para a igreja de Corinto e trazer para as nossas vidas. Nós precisamos, dia após dia, crescer espiritualmente. Precisamos realmente ter essa mentalidade renovada. Nós precisamos parar de viver para nós mesmos, parar de viver na carne, parar de se preocupar com coisas físicas e começar realmente a viver mais espiritualmente. Porque muitas vezes as pessoas acham que existe essa divisão, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Para nós cristãos, as duas coisas é a mesma coisa. Tudo que acontece aqui no espiritual é porque tudo que acontece aqui no físico é porque no espiritual está sendo movido, está sendo lutado, está sendo feito. Então não existe horas é mundo espiritual, horas é aqui terreno. Essas duas coisas têm que caminhar juntos. Essas duas coisas têm que andar na mesma linha. E é isso que Paulo está falando aqui. Vocês ainda estão vivendo ainda na carnalidade. Então eu não posso falar, não posso tratar vocês como gente madura. Então que a gente possa realmente andar e caminhar para Cristo, para a glória dele, que a gente possa entender que tudo na nossa vida, gente, não é por acaso, é Deus fazendo, é Deus movendo, seja tanto bom, seja tanto ruim. Nós temos que entender que não existe essa divisão. Nós vivemos tanto fisicamente quanto espiritualmente, essas duas coisas têm que estar alinhadas. Na vida do cristão não existe essas coisas. Foi por acaso, aconteceu. Não. Tudo existe um propósito, tudo tem algum sentido espiritual nisso. Então, que a gente possa realmente unir essas duas coisas, que a gente possa viver pelo Espírito e através do Espírito Santo. E olhar realmente esse alerta aqui que ele estava falando sobre divisão, sobre tantas coisas, que isso não possa ser real nas nossas vidas, que a gente possa buscar uma maturidade espiritual, que a gente possa buscar realmente um patamar a mais dia após dia. Mas como eu faço isso? Buscando a presença do Senhor, estando debaixo da graça dele, ouvindo o Espírito Santo, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo ele e amando ele acima de todas as coisas, acima de tudo. Aí sim, vamos conseguir crescer espiritualmente dia após dia, mas só através do Espírito Santo, só através da graça de Deus sobre as nossas vidas, só através da gente vivendo uma vida plena, uma vida contínua e constante na presença de Deus. Esse foi o devocional de hoje, gente, até o próximo devocional. Tchau!